Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. A nossa aula hoje ela é gravada. Eu não vou aparecer na gravação aqui porque vocês já estão enjoados de me ver durante a semana praticamente toda. Só minha voz, né? Que também vocês já devem ter enjoado dela, mas a gente vai ter que suportá-la hoje. O nosso conteúdo é verbos. Vocês fizeram um mapa mental sobre verbos, trabalharam com esse conteúdo, e o mapa mental ele ajuda a mentalizar, ele ajuda a você organizar as ideias, organizar o próprio conteúdo de uma forma mais sintética. Então a gente vai trabalhar com esse conteúdo aproveitando o material de vocês. Eu aproveitei o material, o esforço de vocês, aproveitei os slides, as imagens que vocês utilizaram, não é? Vocês produziram, melhor dizendo, para que a gente possa estudar esse conteúdo. O material manuscrito é um material que eu achei muito interessante, é um material muito profundo, é um material que traz ilustrações, traz os verbos de forma bem detalhada, as classificações, mas ele é mais complexo para que eu usasse aqui. Então eu optei pelos slides e optei por alguns que estavam em PDF, que estavam em imagem. Então a gente começa com o material de Fabrício para poder estudar essa classe gramatical. A gente não vai poder fazer aquele estudo aprofundado, super aprofundado, então a gente vai entender essa classe gramatical e as suas classificações, a sua utilização, certo? Então vamos lá. A gente começa aí com a classificação dos verbos, né? A gente tem verbos regulares, a gente tem verbos anômalos, a gente tem verbos defectivos, verbos abundantes e temos verbos o quê? Irregulares. Então, a classificação aqui, ela é composta por cinco tipos. Então, a gente vai estudar detalhadamente essas classificações e vamos também para o conceito de verbos, que está no outro slide. Aqui nós temos um material de Natsu. Os verbos, eles estão dentro das classes gramaticais, como os substantivos, os adjetivos, como as preposições que a gente acabou de estudar. Então, eles fazem parte das classes gramaticais. São 10, a gente está estudando aí, são muitas, né? A classe gramatical é composta por 10 tipos, então são muitas, e a gente está fazendo o estudo diversificado para que a gente possa contemplar as mais importantes. Então, vamos para a definição de verbo. O que é o verbo? Os verbos, eles são palavras, né, de uma classe gramatical e que vão expressar uma série de fenômenos. Então a gente tem eles expressam ações, eles expressam situações, eles expressam estados, desejos, fenômenos da natureza. Então é uma classe bem abundante, é uma classe importante, uma classe interessante. Essa classe gramatical, ela é tão importante quanto o uso do substantivo. Ela está lá na construção das frases, nas produções textuais, é uma classe bem importante que devemos compreender, entendê-la, fazer esse estudo mais de entendimento mesmo, não é? Verbos a gente não decora, verbos a gente aprende. Então, vamos agora para o entendimento dessa classificação dos verbos. Aqui nós temos os verbos regulares, estou usando o material de Fabrício, né, também. Então, os verbos regulares é aquele tipo de verbo que não muda o radical. Então, a gente tem um verbo que ele é conjugado em todas as pessoas, ele é conjugado em todos os tempos e ele não vai mudar o seu radical. Então, por exemplo, aqui, não é? Essa palavra aqui, palavra cantar. Então, a gente tem aqui a palavra cantar, observem, não é? É um verbo, a gente pode conjugá-lo, então a gente percebe que é um verbo. E o que é que acontece? A gente tem um verbo na sua definição chamado de regular que não muda o radical. Então seria essa parte aqui, essa parte até o T, não é? Aqui pegou um pouquinho do A, mas até o T ela não muda quando eu faço as conjugações, ó.
quando eu vou conjugando o verbo. Então, seja no passado, seja no presente, seja no futuro, eu mantenho o mesmo radical. Então, aqui eu tenho um verbo regular. Simples, né? Fácil. O verbo aqui é um verbo regular. Ó, sempre o mesmo radical mantido no presente, no passado e no futuro. Isso aí é super simples, né? Acontece com outros verbos também. Acontece com o verbo vender, por exemplo. Ele mantém o mesmo radical em todos os tempos. Então, o radical não muda em todas as pessoas, né? O eu, tu, ele, nós e vós, quando a gente conjuga, ele vai manter o mesmo radical. O que vai mudar é isso aqui que a gente chama de terminação, ó. Só muda a terminação, mas na sua definição de verbo regular é o verbo que não muda o radical. Os verbos regulares, eles sofrem, né, alguma mudança no radical. Então, por exemplo, o verbo pedir. O que é que acontece com o verbo pedir? Quando a gente vai analisar, pegar aqui, ó, a parte que é o radical, a parte mais importante, até o de, quando a gente conjuga no presente, né, já começa com eu peço. Então já mudou, então já é considerado um verbo irregular se ele mudar o seu radical na primeira pessoa, por exemplo, né? Como nesse caso do verbo pedir. Ele já muda, observe que há uma diferença entre o verbo cantar e pedir, né? O verbo pedir, ele acaba mudando. Então a terminação não importa que mude, a questão dessa classificação aqui de regular e irregular é mudar o radical. O verbo trazer. O verbo trazer também é a mesma coisa, né? O que é que acontece? Ele muda, né? Primeira pessoa é eu trago. Então, você tem uma mudança aí no radical. Então, classificado como verbo irregular. E o verbo ouvir também, que ele muda, né? Eu ouço a primeira pessoa, então já há uma mudança aí no radical. Vamos para os verbos anômalos. Os verbos anômalos, eles mudam totalmente o radical. Então, quando a gente tem o verbo ser, a gente vai observar que ele vai mudando, né? Há uma mudança, assim, radical dentro do seu radical, né? Que é a parte principal. Então, o verbo ser, ó como ele no infinitivo, ser, aí ele vai mudando sou, ele muda aqui, ó, totalmente, não é? Ele é, quando a gente usa a terceira pessoa, então há uma mudança bem radical. Quando a gente usa a segunda pessoa também, tu és, então a gente tem uma mudança muito grande do radical. E essa mudança ela vai ocorrendo em vários tempos, ela vai ocorrendo em várias pessoas, né? Quando a gente vai conjugando. Então é uma mudança que a gente é perceptível em várias pessoas e durante a conjugação dos tempos. Aqui o verbo ir também é um verbo que também apresenta uma mudança bem grande no decorrer de sua conjugação. Então, o verbo ir, não é? Observe aqui, né? Eu vou, tu vais, quando a gente está falando de presente, ó, como muda, olha o radical. E olha aqui o futuro, não é? Eu irei, nós iremos. Então, do presente para o futuro, ocorreu uma mudança muito grande. Então, aqui a gente tem um verbo chamado de anômalo, em decorrência dessa grande mudança que há no radical. Esses dois aqui são os verbos anômalos aí da nossa língua portuguesa, certo? Aqui, os verbos abundantes. O que são os verbos abundantes? Os verbos abundantes, eles têm duas ou mais formas, né, equivalentes. Ou seja, essas formas, a gente pode usar duas formas quando a gente vai produzir a nossa fala, quando a gente vai produzir o nosso texto. Então, geralmente, eles estão no particípio. O que é isso? O particípio é uma forma chamada nominal que a gente não precisa conjugar, a gente não conjuga. Eu conjugo o verbo entregar, mas entregado eu não conjugo. Então, ele aparece assim, sempre terminado em A do particípio, ó. Ele aparece nessa forma. Então, esse verbo, ele é chamado abundante. Abundante vem de abundância, né? Que eu posso usar o que, gente? Duas formas, ó. Então, essas duas formas estão corretas, não é? A mesma coisa aqui, ó. Exprimo e expresso. Também as duas estão corretas. Imprimido e impresso também estão corretas. Então, eu posso usar uma ou outra. Então, a gente tem vários verbos abundantes na língua portuguesa e se apresentam, né, no particípio, que é essa forma aqui, ó, entregado, imprimido, tá vendo?
nessa terminação. Então, são verbos que estão no particípio. Os verbos defectivos, eles não são conjugados em todas as pessoas, tempos ou modos. Então, esses verbos, a gente tem que usar de um recurso, né? Porque ele não é conjugado em todas as pessoas. Então, você vai observar que, principalmente a primeira pessoa de alguns desses verbos, não são conjugados. Então, tem o verbo colorir. A gente não usa a primeira pessoa dele, eu coloro, eu coliro. A gente não tem a primeira pessoa, não é? Então, qual seria o recurso para substituir essa primeira pessoa que a gente não tem como usar, não é? Então, eu iria para esta opção. A gente vai para o gerúndio, não é? O que é o gerúndio? Verbos que terminam em NDO. Então, eu estou colorindo, ó. Como ele não possui a primeira pessoa, eu vou usar de um gerúndio. Eu vou ter que fazer a minha construção dessa forma. Então, quando a gente vai conjugar esse verbo, você não pode conjugar a primeira pessoa, porque não existe a forma coloro, coliro. Tem outros exemplos aqui também, né? Abolir, eu abolo, né? Não tem como você conjugar na primeira pessoa. O verbo doer, né? Eu dou, não tem como. Demolir, eu demolo. Comedir, eu comedo, ó, não tem como conjugar na primeira pessoa. Então, a gente chama de verbos defectivos. Aqui, eu vou pegar neste exemplo, né, de Nathalie, apenas alguns verbos para exemplificar isso que a gente viu, né? Então, a gente tem aqui, novamente, ó, os verbos irregulares, que são verbos que mudam, de certa forma, o seu radical, a partir de uma conjugação, pode ser na primeira, em algum tempo ele muda, então é uma mudança simples, não é uma mudança muito grande, não é? Os radicais ou até as terminações não seguem o modelo tradicional que está aqui, como Nathalie colocou. Então a gente vai observar, né, o verbo fazer, por exemplo, aí quando nós vamos para a primeira pessoa ele muda, eu faço, diferente do verbo cantar que continua o mesmo radical. Quando eu digo eu canto, observe que a parte principal do radical, C-A-N-T, o can't, continua da mesma forma. E aqui não, aqui a gente tem uma mudança, né, no modelo aqui do verbo tradicional, vamos dizer assim. Aí, nos verbos regulares, a gente já viu que é um verbo que permanece da mesma forma. Aqui ela trouxe outros exemplos daqueles que nós falamos, que nós trabalhamos, não é? Verbo comer e falar, ele permanece com seu radical intacto praticamente, não há mudança no radical. Há mudança nas terminações, que são essas partes aqui. Os verbos abundantes, a gente já viu, aí ela traz, não é? Aqui outros exemplos importantes. Então, acender, acendido, ó, a gente pode usar eleger, elegido, né? Envolver, envolvido. Então, tem duas formas de você usar e a gente tem aqui, né, para a gente chamar a atenção, a questão da terminação, que são verbos no particípio, que a gente chama quando tem essa terminação ado ou ido, né? São verbos que, de certa forma, eles não são conjugados, né? Observem que aqui ele não está no infinitivo, que é essa forma aqui que a gente chama, ó, que é terminado em R, né? Eles já estão, de certa forma, conjugados dentro de uma frase e não permite outras conjugações. Os defectivos que a gente viu, aquela coisa de novo, né? Que a gente não tem como conjugá-lo, principalmente na primeira pessoa. Então, é um verbo que não existe a primeira pessoa em sua conjugação. Eu não posso falar eu falo, eu demolo, não é? Porque não tem possibilidades, não existe essa possibilidade, e isso já vem da origem do próprio verbo no latim, não é? Os anômalos, aquele que a gente viu, né? Observe como ele vai mudando, ó, no decorrer do tempo. O verbo ir, ele muda aqui, eu vou, eu fui, quando vai para o passado, e olha o futuro. Então, ele muda de forma extrema o seu radical. Então, temos o verbo ir aqui, um exemplo bem claro, bem interessante que foi colocado: eu vou, eu fui e eu irei. Então, assim, chamado de anômalos. A professora, são muitas classificações para a gente poder compreender. O interessante não é que você fique se apegando às classificações, mas que você entenda que existe várias formas de você usar, o que você não pode usar, ter cuidado quando você vai usar uma primeira pessoa,
não é? Do verbo e não existir o verbo para a primeira pessoa. Então o cuidado é esse, é entender e poder fazer uso. A partir do momento que você entende, você poder fazer uso aqui, ó, dos verbos, principalmente, né, os verbos que estão no particípio, os verbos que estão no gerúndio, que é aqueles que tem aquela terminação NDO, ter cuidado para não usar na dissertação esse tipo de verbo, né, a não ser num caso extremo e que a frase caiba dentro da frase e não dê essa ideia de uma coisa que nunca termina, né? Estarei encaminhando sua solicitação para o presidente da empresa. Então, parece que a ação não é concluída, não passa uma segurança, né? Em Brasília, foi proibido o uso de gerúndios em uma empresa, né? Porque dava uma ideia de que a ação ela estava sempre em andamento, né? Estarei encaminhando. Não dá a ideia de uma conclusão